pessoal, nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder e agora a gente vai falar um pouco de economia, recessão técnica, é isso que estão dizendo que vive o Brasil. E quem vai nos orientar a andar por esse assunto é a professora Silvia Okabayashi. Ela é coordenadora do curso de Economia da Universidade Metodista de São Paulo. Muito bom dia, Silvia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui, viu? Obrigada por aceitar o convite. Bom, a gente teve hoje essa notícia desagradável, né? Menos 0,1 o desempenho da economia brasileira nesse trimestre, no último trimestre. O que isso significa, pelo amor de Deus, Silvia? Isso significa que a gente não está nada bem no caminho da produção de bens e serviços no país. Especialmente quando a gente se refere ao terceiro trimestre, que é o trimestre mais importante de produção do PIB. Ou seja, é o trimestre onde geralmente há um maior volume de produção para atender aí a alta de demanda que se coloca no último trimestre do ano em função de antecipação de produção, por férias coletivas, né, das datas comemorativas que se aproximam. Então, se até o terceiro trimestre do ano, né, o país não deslancha em crescimento, né, o quarto trimestre a expectativa é que seja menor ainda, né? Então, a gente deve fechar com uma queda maior nesse ano. Crescer 0,1% é crescer quase nada, absolutamente nada, né? É quase termos a economia parada, né? E aí, quando se fala em recessão técnica, a gente está falando num cenário de baixa produção, com desemprego alto, ainda que a taxa, né, tenha mostrado uma redução, nós temos ainda mais de 13 milhões de pessoas desocupadas aí, né? Então, fora do mercado de trabalho. Fora do mercado de trabalho porque estão procurando emprego, ou porque desistiram de procurar emprego, uma parcela delas, ou inclusive algumas que estejam se virando, né? O famoso bico aí, né? Ela está não no mercado formal, ela está se distanciando desse mercado formal do emprego, né? Que a gente tem como de melhor qualidade, onde há uma maior garantia de direitos. Então, Silvia, nós temos uma situação que para mim é a coisa mais doida. Agora, essa história de recessão técnica, né, por 2 semestres seguidos, aí a economia, dois trimestres, desculpa, a economia apresenta resultados horrorosos e a gente tem uma inflação que não para de subir. Isso. Sabe, como que é isso? A gente está em recessão e a inflação sobe. É essa combinação, né? Essa combinação de baixo emprego, né? Baixa produção por mais de 2 trimestres aí, um desemprego muito alto e inflação subindo. Só que essa inflação, ela vem de um aumento de custos de produção. Então, a gente ainda depende muito, né, dos preços internacionais. Então, nós temos produtos, commodities aqui, que são cotadas em preços internacionais e pelo aquecimento da demanda mundial, os preços estão elevados. Então, são produtos cotados em dólar. Então, nós estamos pagando mais caro por petróleo, né? E aí todos petróleo, os energia elétrica. Energia elétrica, né? Tem crise hídrica junto nesse processo, né? Alimentos, né? Que são cotados, né? Em dólar, mas especialmente tem um aquecimento de demanda no mercado internacional e aí a nossa produção também é direcionada ao mercado internacional, né? Então os preços estão convidativos e aqui sobra uma oferta menor, né? E a gente vai pagando mais caro por esses produtos. E o alimento fica mais caro. Mas assim, professora, como que essa recessão técnica ela vai continuar afetando a população? Nós já falamos do desemprego, das questões mais caras. Isso empobrece ainda mais a população brasileira? Empobrece na medida em que essa inflação vai aumentando.
a inflação vai aumentando e vai corroendo o poder de compra da população. Especialmente vai reduzir esse poder de compra da população mais pobre, que é a grande maioria da população brasileira. Então, em alguns momentos, a gente pode ter a falsa sensação de que as coisas estão bem, mas é para uma pequena parcela, para a mínima parcela da população brasileira que tem uma renda extraordinariamente alta. A grande parte da população é de renda baixa, sim, e essa que é mais afetada pelos efeitos inflacionários. E aí, com essa queda no PIB, significa dizer que há uma menor geração de empregos, né? A manutenção de empregos também vai ficando fragilizada, porque uma menor disponibilidade de renda em consumir significa que as empresas precisam produzir tanto aqui. E isso pode impactar, inclusive, né, no aumento do desemprego. Então, é uma bola de neve esse processo, né? A gente vai andando para trás nesse processo de crescimento econômico. Então, essa notícia... Ai, desculpa, Zezé. Eu queria ver a questão dos juros. A gente tem a expectativa agora, os juros estavam em 2,5, já está em 7,5, deve chegar a 9,5 até o fim do ano. Então, por que subir os juros? Assim, eu fico pensando, é uma ferramenta para você controlar a inflação, mas esse tipo de inflação gerada por esse aumento de preços de matéria-prima, de energia, os juros não dá conta de combater essa inflação. Dá conta? Ele não dá, né? Ele não dá especialmente porque está sendo aplicado um remédio, né, equivocado, por uma causa de doença que não é o excesso de demanda no mercado interno. Então, nós estamos vivenciando um aumento de preços provocado por um repasse do aumento de custos de produção, que é o que a gente chama de inflação de custos, né, ou inflação da oferta. Quando a gente eleva a taxa de juros para combater esse processo inflacionário, nós deveríamos ter, neste cenário, um aumento de demanda, as pessoas com maior disponibilidade de renda, né, com um nível maior de emprego, ou seja, as pessoas fazendo uma pressão, né, de demanda, buscando mais produtos. E não é isso que estamos vivenciando. Então, esse aumento de taxa de juros, ele traz, na verdade, um impacto muito maior às famílias, né? E aos investimentos também. Às famílias, porque a compra de produtos de maior valor agregado vai ficando mais difícil. Então, assim, comprar produtos eletroeletrônicos, né, de linha branca, veículos, né, que tem outros problemas envolvidos aí, fica tudo mais complicado. Imóveis, por exemplo, fazer um financiamento de um imóvel está... Não dá para pensar, né? Então, assim, como é que a gente vai se organizar financeiramente falando? Primeiro, com uma taxa alta de desemprego, né? Baixo crescimento de PIB, se você não sabe se você vai ter o emprego ou esse salário no médio e longo prazo. Então, assumir uma dívida, né, bastante cara, tem se tornado uma arte aí, né? Não é fácil. E com essa elevação de taxa de juros, a gente tem também, por parte das empresas, né, uma dificuldade de fazer investimento produtivo, financiamento desses investimentos, porque eles estão encarecidos. Então, diante de juros altos, a escolha, a opção de muitas empresas e muitos investidores é deixar esse dinheiro no mercado financeiro, né, para ganhar juros, efetivamente. Nossa, né, e não fazer um investimento no processo produtivo. Voltamos ao tempo do Zagaia, Rose, quando o cara botava dinheiro, dava mais botar dinheiro a juro do que usar o dinheiro para investir. Agora, professora, a senhora falou do remédio errado em relação aos juros, né? Claro que nós temos um contexto de pandemia, um contexto de inflação mundial, questão da crise energética, mas a equipe econômica do governo não adotou os remédios corretos para poder amenizar
essa recessão técnica e tudo que nós estamos passando no Brasil? A recessão técnica, ela vem diante de um processo pandêmico, né? Então, assim, isso também, né, tem uma causa nesse processo, nesse momento, onde há uma incerteza global, né, do que vai acontecer. Então, assim, as pessoas vão sobreviver, não vão sobreviver, como que vai ser isso, né? Então, a gente teve uma freada nesse processo de produção. E aí agora vai se equacionando, né, essa parada que nós tivemos, mas diante de um outro cenário. Internamente, né, o que é sabido, o que é necessário ser feito para a geração de emprego, renda e produção, é um investimento do ponto de vista do governo, mas em infraestrutura, né? Então, assim, o governo ele precisa fazer esse investimento em infraestrutura e sinalizar, né, condições muito claras de que ele tem controle desse processo, né, dessa estabilidade econômica, o que não vem acontecendo. Então, assim, aos investidores também gera um grau de insegurança, porque nós não sabemos, né, efetivamente como que vamos caminhar. Então, assim, vem agora a insegurança com relação à PEC dos precatórios, que é um pagamento que o governo vai ter que pôr, então ele vai gastar mais, né? Houve a necessidade de se fazer o pagamento de auxílios, e assim, eu sou totalmente a favor desse processo, porque a população, né, estava numa situação periclitante, então assim, não dá para fugir dessa realidade. Mas vem também junto disso alguns gatilhos de gastos extras aí, que podem fugir do controle fiscal. E isso acena ao mercado como um cenário não muito bom, sabe? Alguma coisa insegura. Então, ortodoxamente, né, não é isso que se pede, né? Não é esse descontrole que se quer, né, do ponto de vista dos investidores. Quer se investir num cenário mais seguro. Então, assim, quando o governo aumenta também a taxa de juros, significa que ele também vai pagar mais caro. Né? Porque a forma do governo se financiar é com a emissão de títulos públicos. E como ele vende isso com uma promessa de pagamento de juros atrelado, né, no futuro, significa que ele só está empurrando a dívida dele para frente com um custo mais alto. Então isso traz uma insegurança muito grande para os investidores e para né, os trabalhadores também. Silvia, assim, toda vez que fala em Brasil, da forma que as coisas caminham, dessas reformas que tinham de ser feitas e não foram, sabe, o presidente, não sei se vai rolar ainda, mas queria dar reajuste para servidor numa situação dessa, para bancar uma eleição. Quer dizer, todas essas conversas... Eu sempre lembro da Grécia. A Grécia me marcou muito. Diz para mim, a gente corre o risco de ser uma Grécia? Não sei se a gente corre o risco de ser uma Grécia, mas o que me preocupa muito é o modo operante das políticas, né? Da condução das políticas. Então, assim, isso é institucionalizado, né? Então, assim, para que aconteça alguma votação, para que aconteça alguma coisa, né? Há uma distribuição de renda, digamos assim, né? De emendas, de cargos. É dinheiro que vai para bancar. É dinheiro, né, que vai. E esse dinheiro que vai, ele vai embora, mas ele não fica efetivamente para aquilo que seria necessário, que é para o investimento público, né, capaz de atrair o investimento privado e gerar emprego e renda, né? Então, se a gente parar para pensar, esse é o modo operante do governo, institucionalizado, né? Às vezes mais declarado, às vezes menos declarado, mas é isso. Então, agora bem declarado. É difícil, né, da gente imaginar que tenha tanto dinheiro que saia e que esse dinheiro não seja investido. Então, ele não é investido em educação, ele não é investido em saúde, em saneamento, e a gente continua com os mesmos problemas, isso não avança. É verdade.
É complicado, é muito complicado. Bom, professora, eu quero agradecer muito a senhora por ter nos atendido de última hora e foi bem esclarecedora a entrevista. Muito obrigada, viu? Sou eu quem agradeço, viu? Um bom dia, prazer falar com vocês. Bom dia, prazer foi nosso e bom final de semana. Ai, Igualmente, beijinho.